Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Bem-vindos, é sempre uma alegria. Estavas a falar, bem-vindos, olá, boa tarde. Isto da Cláudia não há como que ela fique satisfeita, não sei. Quando eu a interrompo, é porque a interrompi e claramente está errado. Quando eu não a interrompo, então hoje não me interrompes, já sentes falta. Sempre à espera. Estás sempre à espera que eu meta ali uma perninha e fale uma coisinha. Não, mas eu estou a mudar para melhor cada vez, cada programa que passa. Já vamos aqui quase a meio de janeiro, tem que mudar isto. Tem que ser cada 2022. 2022. Tempo a bombar. Quase seria 2222, não, mas esse já não chegamos ao 2222, já não, claramente. Acho que não. Já, achas? Pronto, não sei, até lá tudo pode acontecer. Bem, boa tarde, é uma alegria estar aqui consigo, ter a nossa convidada. É uma alegria poder compartilhar consigo sempre estas histórias de vida maravilhosas. Acho que é hoje que eu vou finalmente realizar um sonho antigo. Ficar bem nas fotos. Quer ficar bem nas fotos? Eu acho que a maior parte das pessoas diz que não fica bem nas fotos. Pronto, acho que é hoje que vamos ter aqui, vamos ver se a nossa convidada nos revela alguns segredos sobre isso, mas antes de conhecermos a nossa convidada, falar sobre as nossas redes sociais. Pois é, elas existem e estão lá para que possa partilhar e que possa ver tudo aquilo que acontece nos programas. Sim. Estamos no Facebook, no Instagram. No Facebook, Conversa de Mulheres, no Instagram, Conversa.mulheres e no YouTube encontra os programas para poder partilhar. Exato, no YouTube da Curiacos TV, este nosso canal tão querido, a nossa casa, aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas. Então, no YouTube da Curiacos TV tem a playlist da Conversa de Mulheres. E conversa. Mas, mais do que só conversar, aprendemos muitas coisas, muitos temas interessantes, conhecemos histórias de vida maravilhosas, não é? Portanto, vale a pena. Vale a pena rever e vale a pena partilhar com os seus amigos, com as pessoas que você acha. Até pode ser algum programa que não se identifique tanto, mas certamente conhece alguém que vai se identificar e o vai ajudar. E depois os programas têm aquela capacidade de se autotransformarem, que é... Nós estamos a pensar que vamos falar com uma convidada de uma coisa e aquilo vem dali uma outra conversa. E mesmo às vezes dentro do tema, a coisa às vezes flutua ali um bocadinho e dá ali outras nuances. Portanto, vale sempre a pena ver. É a magia da conversa. É a magia da conversa e da televisão. E tudo isto. E bem, vamos apresentar a nossa convidada. Acho que já dissemos tudo, Cláudia. Sim, está tudo dito. Então vamos receber a Maria Júlia. Olá, boa tarde. Olá, mulheres maravilhosas. Obrigada por terem me convidado para vir falar do meu projeto hoje. A Maria Júlia, não sei se alguém está a reconhecer esta carinha laroca, porque é assim muito simpática, porque já estive aqui como modelo, não foi? Foi como modelo da Ana, maquiadora, musa, né? Porque ela deixa todo mundo maravilhoso. Gostou, não é? Amei. E na altura estava assim um bocadinho... nervosa com a make-up. Com Portanto, certeza. lá está um programa que, se não viram, têm que ver. Foi uma maquilhagem que fizemos para a passagem do ano. A passagem do ano já passou, mas pode ter uma festa e querer usar. E chegou a usufruir da maquilhagem? Claro, saí daqui direto para encontrar meu marido. A gente foi jantar fora, já tive que aproveitar a make-up, claro, né? Claro. Não teve jeito. Isto é que é muito bom. Bem, assim mas hoje não é como modelo que nos vem falar. Não, hoje eu vim falar do outro lado, né? Então... Eu vim falar sobre fotografia. Eu sou fotógrafa há 7 anos, mais ou menos. Eu entrei na faculdade, na verdade, no Brasil, numa faculdade de publicidade. E aí, no primeiro ano, eu descobri que não era bem aquilo. Eu tinha uma aula de cinema que eu gostava muito. E aí, eu decidi mudar para cinema. Então, eu fiz cinema, filmmaking no Brasil. E quando eu me formei lá, já gostava muito, já trabalhava com isso, acabei indo... Alguém que se forma em cinema pode fazer o quê? Que se forma em cinema Sim. pode trabalhar também com televisão, com filme, publicidade... Realização, o quê? Produção, realização, fotografia, direção, né? Todas essas áreas que tem mais dentro técnicas. do cinema. Então, direção de arte também, direção de produção, assistente de todas essas áreas, enfim... Tudo que tenha relação com o audiovisual, né? E sempre gostou desta área, desde pequena? Eu gosto desde pequena. Na verdade, o meu primeiro curso foi uma amiga do meu pai que me deu, eu tinha 16 anos, e eu tinha acabado de comprar minha primeira câmera, eu já gostava muito.
E ela falou, eu vou te dar esse curso básico para você ver se você realmente gosta disso. Eu ainda estava na escola. E aí eu fui, fiz o curso, amei. Inclusive o fotógrafo é um fotógrafo que eu admiro muito, que ele é brasileiro, faz muitos casamentos, não só no Brasil, mas como aqui na Europa também, chama Edu Euca. E aí eu peguei gosto por isso decidi ir para esse lado mais de comunicação na faculdade. E quando me formei no Brasil, eu decidi que queria morar fora. Então... Por quê? Porque achava que lá não havia oportunidades... O quê? A oportunidade no Brasil, a oportunidade em qualquer lugar do mundo, eu acredito para quem queira, né? Todo mundo que quer consegue. Então, eu acredito muito nisso. Mas no Brasil é muito difícil, assim, as coisas no geral, e eu sempre pensei em construir a minha vida fora. Não sei, eu gosto muito do Brasil, acho que é um país muito bonito, tem muito potencial, mas ele ainda não tá lá. E eu amo minha família, que tá todo mundo lá, mas sempre quis construir a vida fora. E então? Decidi mudar para a Austrália. Meu sonho sempre foi... Eu adoro. Eu tenho uma paixão secreta pela Austrália. Secreta? Não é secreta, porque eu já falei milhares de vezes. Porquê a Austrália? Pois, exato. Porque a Austrália eu não sei, mas assim, eu sempre achei que tinha que morar na Austrália. Faço lá entender. Deve ser. Os cangurus e os koalas, né? E os koalas. Mas mudou para a Austrália paixão. porquê? Porque surgiu essa oportunidade, tinha lá alguém... Não, na verdade, sempre também tive vontade de conhecer a Austrália. E quando eu pensava que eu vou para a Austrália, eu pensava, precisa ser por um longo período. Porque por que eu vou para o outro lado do oceano, né? Sim, para ficar 15 dias. Então, eu decidi mudar para lá, eu e meu marido. Eu acabei... já era casada? Já, a gente já estava junto. Sim. E aí a gente foi para lá, eu fiz um curso curto também de filmmaking e depois entrei para um outro diploma de fotografia, porque no cinema, no audiovisual, você sempre acaba trabalhando com muitas outras pessoas ao mesmo tempo. E a fotografia é um pouco mais autônoma, né? Então você tem um pouco mais essa liberdade de fazer o que quer, a hora que quer, como quiser. E no audiovisual ainda tem um pouco essa dependência. Dos outros. Só perguntar, como é que foi aqui a adaptação do Brasil para a Austrália? Não sei para que sítio da Austrália foi, também não é, mas é muito idêntico. Foi para um sítio com praia, sem praia. Como é que foi isto? Eu morava em São Paulo, né, que era uma cidade grande, mas eu sempre ia para a praia todo final de semana, religiosamente. E quando a gente foi para a Austrália, a gente foi para Gold Coast, que é uma cidade de praia e é um paraíso. Pra falar bem a verdade, meu coração é australiano o resto da vida. Ai, meu Deus, meu Deus. Uma declaração, né? E em termos de língua, de adaptação à cultura, como é que isto foi tudo? Eu sou uma pessoa assim, eu me adapto muito fácil. Mas eu estudei inglês desde pequenininha, coisa que no Brasil não é muito comum. Pois, então, no Brasil não é. Não é comum, nada comum, né? Aliás, por exemplo, o Brasil, as novelas e essas coisas todas são em brasileiro e mesmo os filmes que vêm de fora são dobrados, não é? Nós aqui também já começamos a ter, mas, por exemplo, há uns anos atrás quase tudo era sempre com legendas, portanto nós ainda tínhamos a vantagem de ouvirmos o inglês, ouvirmos o francês, ouvirmos a língua original, não é? No Brasil isso já há muito tempo que não é assim, não é? Não, desde que eu me conheço por gente... Sempre é dobrado, não é? Desde pequenininha, assim, tanto que como eu estudava em escola americana, todos os meus amigos de outras escolas viam, sei lá, Nemo, Tarzan, tudo em português. E eu assistia e falava, mas como que vocês conseguem assistir em português? Porque para mim era muito comum em inglês e a voz é diferente por conta da dublagem, né? Sim. Então, quando eu cheguei na Austrália, foi muito fácil, assim, para mim. Eu não me senti nada... Me senti muito bem em falar inglês, eu não tinha muito essa... Estava à vontade. Eu estava à vontade, exatamente. Então foi muito bom, eu me adaptei muito bem, gostei muito. É muito diferente a cultura? É diferente porque eu, assim, por morar no Brasil e conhecer muito a Europa já antes de ir para lá, são países que têm muita história, né? Tem uma cultura que vai muito para trás, né? Então, e na Austrália, como é um país muito novo... não tem muita história. Então é uma cultura muito jovem, né? Tem muito jovem, não tem muitas pessoas mais velhas, pelo menos na cidade onde eu morava, né?
Mas eu gostava Mas bastante. se todos gostarem como a Maria Júlia, vai começar a haver pessoas mais velhas que vão lá ficar. Sim, com certeza, com certeza. Isso vai, as pessoas mais velhas vão, Sim, vão se vão querer acumulando ficar cada lá, vez claro. mais no país. Comidas, tudo isso não foi estranho? Nossa, é que não dá para comparar a comida de São Paulo e aqui da Europa com qualquer outro lugar, né? Na Austrália era bem difícil comer, na verdade. Não Pronto. tinham muitos Tá a ver? restaurantes. É só para lembrar que não era perfeito. Era um não, sítio do não coração, era. mas não era perfeito. Não, nenhum lugar no mundo Sim, vai ser claro que não, perfeito, claro que claro. Todos os lugares têm os seus defeitos e as suas qualidades. Mas a Austrália realmente era difícil de comer, não tinha muitos restaurantes bons. Era mais cozinhar em casa mesmo. Para comer as coisas ao jeito. Porque eu acho que nós portugueses também, e os brasileiros também, têm um bocadinho, a nossa comida é sempre, fica sempre aqui no coração, não é? Aquela comida típica, né? Sim, fica sempre Nosso no arroz coração. feijão do Brasil, Ah, aqui pois, um bacalhau delicioso. Gostas de bacalhau? Eu adoro bacalhau. Então, fez o curso lá e lá também tirou algumas fotografias e já se lançou com este projeto. Como é que foi isto? Sim, lá mesmo que eu comecei com o meu projeto de Bedding Photography, criei o meu website, o meu Instagram, tudo. O que é que quer dizer esta palavra? Bedding é o meu sobrenome. Ah, Maria Júlia Bedding. Pronto. E eu achei mais fácil usar o meu próprio nome como a minha marca, porque no fundo a marca sou eu, né? Sim, Então, claro. sou eu a fotógrafa e não tem nada por trás disso. Eu sou bem transparente em relação ao meu trabalho e tudo. Então, eu achei nada mais justo do que colocar o meu nome, né, como a identidade do Começou meu lá projeto. na Austrália, não é? Quem for ver a sua página do Instagram já vai ver algumas fotografias. Já, com certeza. Sim. Já vai ver coisas que eu iniciei lá na Austrália mesmo. Então lá eu comecei a fotografar um pouco de moda e um pouco de ensaios mesmo, em família, de outras pessoas, individual. E aí, quando a gente decidiu ir embora, a gente já sabia que vinha para Portugal, né? Porquê Portugal? Porque Porque isso ir da Austrália que era a sua paixão. Exato. Também era honestamente, é muito difícil ficar na Austrália. Quando você Pois. não tem documentação de Pois. cidadania, essas coisas, é muito difícil. Pois. E vir aqui para a Europa, Portugal é um país que é muito aberto aos brasileiros, Sim, né? é mais Então, fácil. foi muito mais fácil para a gente vir para cá. E então, a gente decidiu vir morar de vez. E a gente falou, Sim. a vida em Portugal, todo mundo fala que é maravilhoso, todo mundo fala que tem muita qualidade de vida, então a gente pensou, vamos criar nossa família lá, né? E foi quando a gente decidiu vir pra cá, ano passado. Foi o ano passado, só está cá desde Só o que ano passado. começou a pandemia. Ah, Boa que altura. maravilha. Boa seguro. altura. Ficamos Fica em casa. presos. Mas Ficaram ficamos presos no Brasil, no caso. Foi. Então só conseguimos vir pra Portugal este ano. Ok. Exato. Que divertido. Com certeza, mas acho que tudo acontece na hora certa, né? Então, chegamos em maio e desde maio as coisas têm corrido muito bem aqui, tô me adaptando super bem, já tenho muitos clientes de fotografia, então é isso, eu tô muito feliz aqui seguindo essa minha vida profissional como fotógrafa. Então, e em Portugal o que é difícil? Agora Nossa, falando da por enquanto cultura. nada. Por enquanto nada. Por enquanto Porque nada. a comida vai se adaptando e é muito fácil hoje em dia em Portugal encontrar até lojas brasileiras e Sim, tudo sim. e não sei o quê. Com certeza. E se calhar se já se habituou à Austrália, também já se habituou aqui a Pois, tudo isto. por isso é que nota uma grande diferença. E o clima? Só é um pouquinho frio, né? Só é um pouquinho frio. Era isso, eu estava à Só espera um desse. Só um bocadinho de frio. Então só um agora em janeiro bem fresquinho. Ai, socorro. Tô até com medo do frio, porque todo mundo fala, o frio aqui é diferente, é muito frio. E eu, ai meu Deus, tô morrendo de medo desse frio Já todo. Não tem que ter medo. Põe uns casacos quentinhos. E Há pronto. sítios baratos onde se compram casacos quentinhos e pronto. As mantinhas. Umas Ai, que mantinhas delícia. e fica lá de dentro. Então, hoje até nos trouxe alguns equipamentos de fotografia, mas se calhar podemos começar por dizer que que trabalhos é que faz de fotografia? Então, eu trabalho com fotografia aqui. Eu, na verdade, englobei um pouco de tudo quando eu cheguei aqui a Portugal, porque quando você começa num país novo é um pouco difícil de você escolher um nicho específico e seguir só naquilo, né?
Então, aqui eu tenho feito eventos, tenho feito ensaios individuais, familiares, de crianças, enfim, faço um pouquinho de tudo, moda também um pouco. Então, geralmente as pessoas me contatam, né, para fazer algum ensaio específico, por exemplo, até de comida, inclusive, restaurantes já me chamaram para fazer fotos aqui. Então, desde que eu cheguei, é mais ou menos isso que eu tenho feito, ensaios e sessões fotográficas em geral. Todos os tipos de fotografia E nós que hoje temos sejam aqui alguns necessários. equipamentos. Quer-nos explicar, não sei, O que é é isso? uma câmara fotográfica, mas tem aqui alguns apetrechos, não é? Que a devem apaixonar e para nós, sei lá, ficarmos hoje a conhecer um bocadinho mais. Cláudia, o que é que achas? Eu andei não era um ateliê, nos tempos livres de fotografia, algum dia, se calhar. Sim, sim, acho que já tinha falado. Que tirei a fotografia dentro de uma lata de chocolate em pó. Já disseste. Revelei tudo, uma coisa mesmo à séria. Eu já fiz isso também. Na faculdade a gente fazia bastante. Inclusive, eu continuo fotografando com filme. Eu não deixei o analógico 100%, Sério? porque eu gosto muito. Então, às vezes, quando a gente vai viajar e tudo mais, e eu não quero levar todo o meu equipamento, eu acabo levando só o analógico. É. Tiro só fotos analógicas, que eu gosto muito. Que é uma paixão, não é? É. Porquê a paixão da fotografia? O que é que a apaixona na fotografia? Eu gosto muito de fotografar as pessoas e ver quando elas se veem na foto e falam: nossa, fiquei linda, eu amei, caramba, que foto bonita. Eu gosto dessa sensação das pessoas se veem e se gostarem na imagem, sabe? Porque muitas vezes a gente se olha no espelho e acaba vendo uma coisa que não é o que os outros veem, né? E a fotografia é muito sobre se ver através dos olhos de uma outra pessoa, né? Então eu gosto muito disso. E então, o que é que temos aqui, Vamos lá. que já vamos mostrar aqui em planos? O que é que temos? Portanto, temos a máquina, Temos não é? a máquina ali. Temos a máquina ali. Sempre tem que se ter uma máquina boa, não é? Se houver alguém aqui mais novo que está a pensar em ingressar sobre este mundo, Sempre deve começar por tem- investir, não é? É, Nisso? sempre tem um equipamento mais barato, não necessariamente precisa ser o último fazer. da linha, né? Sim. Enfim, mesmo essa câmera já saiu uma nova, Sim. os equipamentos fotográficos estão sempre saindo novos, né? Não tem jeito, todo ano sai uma nova versão da mesma câmera, então a gente não precisa também ficar focado em trocar o equipamento anualmente, porque sempre vai ser um equipamento bom se você tem um olhar diferenciado, Porque né? o talento não é só o equipamento. Faz um bocadinho, não é? E estas coisas todas, estas lentes, são lentes? São lentes. Então, hoje em dia, esse é o equipamento que eu mais utilizo outdoors, assim. Quando é em estúdio ou dentro de uma casa, eu também levo flash, né? Só que eu acabei não trazendo hoje. Claro. Então, para É os só para a televisão, ensaios... é só para mostrar um bocadinho. Para fazer os ensaios, em geral, eu uso a minha câmera, que é a Sony. Só que antigamente eu usava uma câmera Canon. Então, Pois. todas as minhas lentes são Canon. Sim. Que são duas marcas diferentes, né, de equipamentos. Sim. Então, na própria câmera eu tenho um adaptadorzinho, que inclusive está nela, para fazer essa adaptação das lentes Canon para a câmera Sony. A lente pequena é uma 50mm 1.2, que é um xodó de todos os fotógrafos, com certeza. Xodó, o que é que isso quer dizer? Um xodó é uma Todos têm. queridinha. Uma queridinha. No Brasil a gente fala Sim. xodó quando Sim, é uma sim, coisa sim. Eu já muito... tinha ouvido, mas não estava a identificar o que é que queria dizer. Pois. Então é uma queridinha, é uma lente querida de todas, é uma lente muito boa para ambientes escuros, ambientes claros, para retratos. Opa, desculpa, engasguei. Ela é uma lente muito boa para retratos e para fotos de pessoas mesmo, num geral. É uma lente muito boa. Aí a segunda lente que eu trouxe já é uma lente zoom. Maior, então, é a do meio, não é? Que está no é a do meio que a Sim. gente está a falar, que é uma 17-40mm. E ela é uma lente mais aberta, mais grande angular. Então, quando eu tenho fotos com muitas pessoas juntas, né? Ou ambientes que você quer tirar foto mais ampla, pegar mais espaço,
ela é uma lente muito boa, mas ao mesmo tempo ela também chega bem próximo. Então, quando é evento, por exemplo, é uma lente que eu uso bastante. Pronto, porque tem muitas pessoas, mas às vezes também se quer a captar um pormenor, um detalhe, né? Exatamente. Portanto, isto aqui lá está, por isso é que às vezes o profissional é um profissional, não é? Não é que alguém que é um amador e que tenta armar aos cucos a ver que tem jeito, não é? É, Porque e já aí aprende eu acho estas que é coisas. importante a gente saber quais são as qualidades e defeitos de cada equipamento que a gente tem, né? O fotógrafo, no geral, precisa ter essa noção, porque, por exemplo, ter uma lente 50mm 1.2, que é a queridinha dos fotógrafos, que é a pequena, ela pode ser uma lente muito boa e muito versátil, só que por um evento, num espaço pequeno, ela pode ser muito limitadora. Então, todo equipamento tem as suas qualidades e defeitos, E né? esta coisa grande aqui, parece quase uma máquina. Esta coisa Este bem bicho. grande, este bicho bem grande aqui que já apareceu na televisão várias vezes. É uma lente, ela chama muita atenção, né? Realmente é uma lente branca. É uma lente zoom também, ela é uma 70-200mm da Canon 2.8, então é uma lente muito clara, é uma lente muito boa, eu gosto dela. Para fazer retratos, ela deixa o fundo bem desfocado, é aquela lente Sim. que... E ela é bem nítida, então... Ui, eu já não sei se adoro. queria. Eu ia dizer, eu gostava. Então era uma fotografia. nítida. Era uma coisa nítida. Já não sei se gostamos assim tanto. Como é que é isto de planear uma sessão fotográfica? Isto tudo implica muita coisa, muito tempo. Para planejar a sessão, geralmente eu falo diretamente com o cliente e tento entender o que ele quer daquela sessão, né? O que ele quer retratar, por que ele está fazendo aquela sessão. Então, por exemplo, teve uma cliente, eu trouxe até algumas fotos para a gente ver dela. Sim, já vamos ver. Que ela me chamou e falou, olha, eu sou empreendedora, eu tenho meu próprio negócio, só que eu tenho esse meu lado bem criança ainda, né? Eu sou mãe e tudo mais, só que eu gosto desse meu lado que resgata a minha criança interior. Então, eu queria fazer uma sessão que me mostrasse como empreendedora, mas ao mesmo tempo me colocasse num ambiente que me remeta à minha infância. E aí, Isto é um desafio, não é? Pensar alguém que parece quase dois mundos diferentes, não é? Exatamente. Então, a gente buscou retratar a empreendedora dela, né, no vestimento, então na no roupa outfit. dela mesmo. E buscamos fazer o ensaio num ambiente que ela se identificasse como criança. Então, num parque. Ela falou, eu gostava, como criança, de pisar na grama, de estar... na relva, exato. Então, a gente decidiu fazer a céu aberto num parque, a gente acabou subindo na árvore, que foi super Já legal. vamos ver isso, não é? Ver uma empreendedora a subir a árvore é assim uma situação engraçada. É o seu lado de Exatamente. criança? ou É o lado, sim? é o lado de criança, que todos temos. E diga uma coisa, quando está com as suas... já vamos ver desde modelos, não é? As modelos já têm aqui este também treinamento, não é? Mas com os seus clientes, pessoas normais que não tiraram Não sabem o seu cursos, melhor não sabem o seu lado. melhor lado, que é uma coisa que eu falo sempre aqui. Dá algumas dicas? Claro, assim, geralmente quando eu tô fotografando, eu tento identificar as posturas que a pessoa mais se sente à vontade. Dá pra sentir quando a pessoa tá toda Tensa. rígida, né, tensa, e quando a Parecer pessoa tá magra. mais relaxada. Exatamente. E parecer magro, às vezes, não é puxar a barriga, né? Às vezes é Não? mostrar mais o pescoço, né? Alongar o pescoço, colocar o queixo pra frente e pra isso- baixo, que dá essa sombrinha aqui de baixo. Estão a ver? Estou a aprender, estou a aprender. Pescoço longo. Não, eu sempre disse e toda a gente diz que eu Olha, sou... 10 quilos. Estás a ver? Resulta. Eu sempre disse e toda a gente diz que sou maluca. Eu aqui é que às vezes ainda não vi, mas hei de vir, preparem-se. Que é de usar rabo de cavalo. Porque o rabo de cavalo, parece que não, faz logo a pessoa parecer... Olha, vejam quantos quilos eu perco. Logo imensos. Porque é um bocado- Alonga, né? porque alonga. Porque eu, como tenho o pescoço... Eu tenho um pescoço estreitinho. Não sei se depois outras pessoas funcionam. Para mim funciona. Reparei no pescoço estreitinho. Não todos iguais. Não são nada todos iguais. Há pessoas com pescoços mais... Estão gordinhas. Não. Não necessariamente. Tem Não pessoas que... necessariamente. não é um ponto que eu reparo. Conheces o senhor, meu marido, querido, o melhor marido do mundo, sabes? Não é? O melhor marido do mundo, que é o meu. Estou a brincar. E é uma pessoa magra e estreita, de cara é bolachudo e tem um pescoço
mais pequeno e mais largo. Que o meu, que sou uma pessoa mais... Eu vou começar a olhar para os pescoços. Agora vais começar a olhar para os pescoços. É, olha, vê, quase um cisne aqui. Bem, então... Não só os pescoços, mas os braços também, tudo, né? Eu acho que os braços essa muitas dica eu vezes... gostei, essa dica do fazer- pescoço, de alongar o pescoço, né? Colocar os ombros para baixo, Está toda a gente a relaxar os aprender. ombros. Olha, estão a dizer isto. Os ombros para baixo, alongar os... Olha, vira, eu gosto disto. Só não sei se sou confortável. E mais? Nem sempre a posição da modelo é a mais confortável, mas se aparece confortável pela foto, tá tudo Já bem, tá, né? exatamente, a fotografia é ali um bocadinho. Bem, mas às vezes está-se ali imenso... Ah, sim, em várias tentativas, não é? É, claro. Até ser a perfeita. Não, geralmente eu tiro em torno de... Num ensaio de 40 minutos, 1 hora, eu tiro em torno de 600 fotos. Só que... Olha, tenho a dizer que isso para mim era uma tortura. Era tipo picarem-me 600 vezes com uma agulha. Aquilo é muito rápido. Não, mas é porque geralmente eu coloco para tirar várias fotos em 1 segundo. Então eu tiro muitas fotos iguais, só que às vezes a pessoa tá com um sorriso um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, às vezes o Fecha olho os tá mais olhos. aberto, mais fechado. As modelos não devem fechar os olhos. Eu fecho os olhos 10 mil vezes. Apareço em 1000 fotografias com os olhos fechados. Então dessas 600, 100 dão certo, entendeu? Sim, para mim é um bocado assim. Então, mais dicas para os normais. Então, os braços também, as pernas são, como são os nossos membros mais importantes, né, que mais aparecem nas fotos, geralmente a gente tem tendência a tirar foto de lado, o braço fica muito grosso, né, consegue até ver. Se eu já faço assim, por exemplo, meu braço já fica mais fino, ou se você apoia em algum lugar, o braço já fica também mais fino, né. Então, manter o braço talvez um pouco mais distante do corpo. Vou fotografar assim, né? Sai, braço! É o mais distante que eu consigo. E Não as leva mal, pernas... isto é assim, porque tem que ser uma conversa Nós íamos informal. dar muito senão- trabalho com modelos, muito trabalho. Mas é engraçado, porque às vezes eu falo, coloca a mão na cintura, e a pessoa já fica toda dura, assim, né? Mas relaxa o ombro, aí a pessoa relaxa... É aquela coisa. difícil, é difícil. Não é fácil. É difícil. Júlia, se calhar um dia tem que vir cá e fazermos uma coisa destas ao vivo, põe-nos a fazer Claro, também não gostar assim tanto. Depois temos é que ver se ficou bem. Bem, vamos ver as fotos? Vamos. Porque a Júlia foi muito querida e trouxe-nos umas fotos. Então, o que é que estamos a ver aqui? Essa é uma das fotos de moda, né, que eu fiz na Austrália, inclusive. Eu trouxe ela para mostrar um pouco sobre iluminação de estúdio, como é bem diferente da iluminação que a gente faz externa, né? Aqui é uma modelo que a gente fez uma make um pouco mais colorida. Só um bocadinho. Bem verde. Bem verde. Mas é para contrastar mesmo com o fundo branco, a Ih, tá roupa muito preta. E esse contraste na fotografia é muito importante, né? Você saber a cor da roupa da pessoa, escolher um fundo de acordo com aquilo. Vamos uma próxima foto. Cá está ela também, outra vez. Também ela, só que a gente já vê que o fundo ele já está um pouco mais acinzentado, né? E as sombras nela estão bem mais graves. Então a gente... O que é que são sombras graves? Sombras mais escuras. Ok. Então não tá uma fotografia tão leve quanto a anterior. Sim. Já tem uma sensação mais de força. Força, ok. E os braços ficaram bem magros. Ela é modelo. E aqui, já é uma outdoor, não é? Essas duas são modelo. Então já é uma outra relação, porque elas já sabem exatamente o que fazer. Conforme ela vai ouvindo o clique da câmera, ela já vai se posicionando de uma forma diferente para Eu fotografar. acho que era isso que eu precisava, Automático. era de fazer um curso de fotografia, de postura. De postura com posturas. as fotografias. De modelo. Sim. De modelo acho que já é muito à frente. Bem, Pois, estávamos a ver aqui. E então? Então, essa foto, na verdade, eu trabalhei direto com uma stylist, então ela que fez a escolha das cores, né? E a gente fez outdoors, então eu peguei esse ângulo mais de baixo para mostrar o empoderamento mesmo da mulher e dar uma ênfase na calça, né? Que era a peça mais importante
do look da modelo mesmo. Parece que ela está ali a fechar os olhos e a apanhar um bocadinho de sol. É, bem simples. Bem simples, não é? Que nem aqui. Ai, o vento bateu, né? É, sim. Elas ficam sempre com aquele ar que o vento foi aqui. Uma ventania ali. Aquele vento assim mesmo suave, que só... Olha, nós precisávamos desse vento só aqui para os microfones. Já Verdade. estava, não é? Mas parece tudo tão natural e é isto que é a essência da fotografia, não é? De captar as coisas ali tão naturalmente como se foi natural, mas não é um bocadinho, é fabricado, As modelos não é? ajudam um pouco, para falar bem a verdade, porque elas têm essa, por exemplo, naquela foto que a gente viu a roupa voando, Sim. o braço dela estava simplesmente aqui, mas como que a roupa tá voando? Não foi uma outra Sim. pessoa que jogou, foi ela mesma. Só que o movimento dela é tão rápido e suave que ela já sabe exatamente o que ela tem que fazer para a foto ficar boa, né? Vai, continuamos. Estávamos na modelo. Já nem falámos sobre esta na outra. Ficou tão giro. O pormenor das calças, como ficava. Sim. Fica giro. Inclusive, essa é a mesma roupa da foto anterior que a gente estava a ver. Sim, umas coisas Era uma escultura na rua mesmo, que a gente decidiu pegar um pouquinho da arquitetura junto com a roupa, né? E colocar um pouquinho de movimento, que foi o cabelo. Aqui já tem uma sensação mais de boneca, né? É uma boneca jogada assim na relva. Então, mas é a mesma roupa mostrando de formas diferentes, né? E aqui? Aqui já não temos mais uma modelo. Ela é uma cliente aqui mesmo de Portugal. Inclusive, esse ensaio foi no Jardim Botânico da Ajuda, que é maravilhoso, né? Aquele jardim é incrível. E essa foi a cliente que veio pedir para fazer esse ensaio que mostrasse ela como empreendedora, mas que resgatasse também a parte da criança interior dela. Então, essa foto é para mesmo mostrar o poder dela como empreendedora, né? E ela tinha jeito para fazer já esta pós ou foi a Júlia aqui que ajudou um bocadinho Um pouco de tudo, assim. Sim. Eu acho que as clientes também acabam vendo algumas referências antes de fazer os ensaios, né? Então ela já sabia mais ou menos o que ela queria, mas... Parece que está ali, mas ela tem o detalhe da mão à esquerda, sim, deve ser esquerda, assim, na cintura, e depois a outra caída, mas que não está só caída, está caída ligeiramente um bocadinho para dentro, que dá logo aquele ar... o pormenor do pé. Sim, e o pormenor do pé. E o joelho um pouquinho dobrado, né? Que dá essa sensação de um pouquinho de movimento. Geralmente a gente busca não deixar, principalmente em ensaio de mulheres, não deixar a pessoa muito quadrada. Então, quadrado eu digo, o braço muito assim, ou a perna muito dobrada. Também há modas nas fotografias, porque agora de repente é que parece que se vê toda a gente a fazer um bocadinho isto do braço. Para afinar a cintura, não é? Sim, E os braços, os dois um pouco. Então você vê que o braço que está mais perto da câmera é o braço que está na cintura. Que já, como ela não é modelo também, você também percebe que não está tão natural o braço na cintura. Foi um pouco colocado realmente. Mas mesmo assim o braço da direita ele tá relaxado e ela tá com esse sorriso, né, de uma Na pureza, boa, assim, sim, né? Sim. E sem contar que o vento na hora ajudou. Para vento. dar aquele movimento Esta no fotografia para mim cabelo. é uma fotografia, lá está, que é normal, a pessoa estar numa posição... Pois, é uma posição normal e parece ser um local normal. Só que, na verdade, foi bem difícil dela subir aí porque era bem alto. Então, ela teve que dar um pulinho. Mas eu acho que também é o nosso... A história das fotografias é boa. Mas é o nosso dever como fotógrafa também saber, eu acho que aqui vai ficar bem legal, vamos tentar fazer? E, assim, a pessoa se esforça, né? Mas para subir no local, enfim, E ficou muito se giro. colocar. Lá está, dá aí esse ar descontraído, mas formal ao mesmo tempo, porque ali a escada de pedra, acho que tem ali assim... E você vê que é a mesma pessoa, só que nas duas fotos anteriores dá uma sensação mais de força e de empoderamento, e aqui dá uma certa leveza, até por conta da iluminação, das cores da foto. Essa foi a que a gente subiu na árvore. Portanto, ela está em cima da árvore a tirar a fotografia. Nós duas. A Júlia também, pois era isso que eu ia perguntar, e também estava em cima da árvore. Nós duas. Portanto, Eu as duas segurando são num boas. galho, ela segurando no outro.
Mas foi legal, foi bem gostoso, porque ela falou que uma das coisas que ela mais lembra da infância é de subir na árvore. Então a gente teve essa ideia de escalar uma árvore e tirar algumas fotos lá. Pronto, essa já era mais difícil. Se bem que eu subi às árvores quando era pequenina, agora Qual não foi sei. a lente que usou? Nesse dia eu usei a lente A50, que é a pequenininha. A pequenininha. Porque como era um ambiente aberto, eu podia tomar a distância que eu quisesse da modelo da minha cliente, né? Para tirar a foto que eu queria. E ela dá esse fundo desfocado que fica muito bonito para retrato, né? Então você vê a pessoa, os olhos dela estão nítidos, mas o fundo tá aquele desfoque bem lúdico, né? Bem bonito. Então estávamos a ver uma outra fotografia. Tá Aqui vendo com um ar esse super fundo? descontraído. O fundo, apesar de ser bem... Ele tem bastante informação, né? Querendo ou Sim. não. Só que ele, por estar um pouquinho desfocado, ele não dá essa sensação de poluição na imagem, né? Então, o importante também da fotografia é a gente sempre focar no olho da pessoa. Esse é o mais importante de tudo, porque às vezes a gente tem a mania de deixar o foco no meio, aí foca o nariz e o olho tá desfocado. Então, isso é muito importante também. Aprendemos, olha, vê se eu tiro algumas fotografias de jeito para a vida. E esta, uma modelo? Não é modelo. Mas também. que parece, esta fotografia parece que foi tirada por uma modelo, não é? Ela parecia realmente uma modelo e a escolha da roupa foi dela Sim. e eu amei. Sim. Eu achei incrível. Fica-lhe mesmo bem, não é? Aqui, lá está o tal contraste que há bocado falava, não é? Que aqui fica muito giro. E o contraste das cores também, acho muito Sim, importante. Os fotógrafos, no geral, a gente precisa ter muito essa noção de contraste de cores. Então, cores complementares e... Tal roda das cores. Exatamente, a roda das cores. Então, aqui a gente usou um pouquinho do rosa com o verde, que são cores que juntas se contrastam bem. São cores que conversam, né? As cores a conversar é uma coisa. De novo, mas ela parece muito à vontade. É alguém que parece estar muito à vontade com as fotografias. Ela estava muito ansiosa para tirar as fotografias, então acho que... Mas não parece que estava muito à vontade. Não sendo modelo, parece Já alguém que está... fotografia. Se calhar já gosta. E adora aqui, sim. E as posições a gente foi conversando ao longo da sessão mesmo. Eu falava para ela, agora vamos andar um pouco nesse banco, vem vindo, mas vem devagar. Aí ela dá alguns passos, eu vou tirando para gerar um pouco de movimento. Usamos esse desnível, né, do banco para também criar um pouco desse movimento. Aqui tem outros sapatos, não é? Já faz assim um ar. Qual é o objetivo destas fotografias? Geralmente as pessoas estão buscando um pouco de autoconfiança, de se ver de uma outra forma, a não ser o que elas se veem mesmo no espelho, né? Então, essa mulher, por exemplo, ela trabalha num restaurante, ela é mãe jovem, então eu acho que ela também estava buscando um pouco esse lado dela, né? De força, de empoderamento, de uma mulher grande, né? Porque todas nós somos mulheres grandes, claro. E muitas de nós não vemos isso, né? Isso, não é? Então é muito importante a gente ter essa relação com a fotografia e o empoderamento mesmo da mulher. Eu acho que isso gera na gente uma outra visão de nós mesmas, né? Então... Às vezes precisamos, como a Júlia disse, de nos vermos pelos olhos dos outros, não é? Exatamente. Porque estamos sempre tão focados nos nossos olhos que veem, se fosse a cara, para dar um exemplo assim soft, veem a borbulha, veem aquele sinal, veem aquela ruga, aquele papo, aquele bigode, seja o que for, mas que as outras pessoas quando olham não veem nada disso, não é? Nada disso. É muito engraçado, não é? E as fotos de estúdio, por exemplo, o tratamento e a pós-produção, geralmente, quando são ensaios mais de moda, eu faço o tratamento da pele, né? Eu ajusto a maquiagem também, tudo isso a gente pode fazer na pós-produção. Adoro. Vou começar a pedir, não trago maquilhagem, façam vocês na pós-produção. Façam aí. Mas nos ensaios mesmo, com essas clientes, essas duas últimas que a gente viu... É muito natural, é aquilo que é, não é? É aquilo que é. Então eu evito ao máximo fazer tratamento de pele, diminuir alguma coisa, só se realmente a pessoa me pede. Você pode diminuir o meu braço um pouco nessa foto? Aí eu diminuo.
mas eu evito muito porque eu acho que elas já ficam tão lindas nas fotos que eu tento mostrar para elas realmente que naturalmente elas estão saindo daquele jeito, né? Que é o mais importante no final das contas. Mas é isso, assim, no final tem todo esse processo de planejamento do ensaio e durante o ensaio essa direção. Eu sempre tento deixar também um ambiente bem informal durante a sessão, descontraído. Então a gente acaba conversando muito durante a sessão. Muitas duram mais do que deveriam, mas é gostoso porque eu acabo conhecendo a cliente a fundo e fazer sentido, não é? Exato. Eu não sei se temos mais alguma foto. Temos. Ainda aqui com a nossa. Pois, eu acho que é interessante também isso. Essas fotos foram feitas numa praça bem pequena. E Parece que teve ali a espalhar aquelas folhinhas do outono, porque são tão lindas e combinam ali um bocadinho com o blazer. E o mais engraçado é que foi feito em alto verão. Foi. Sim, que Então, este ano as folhas caíram muito cedo. Pois, e estava perfeito. Sim, parece que foi tudo a combinar, estava tudo a combinar. E aí, essa é a mesma pessoa, é a mesma cliente, só que eu quis trazer essas duas fotos, essas duas partes, né, da sessão, porque ela levou a filha dela e para mostrar como a mesma pessoa pode ter um ar de força, de empreendedora, de mulher power, né? Sim. E também pode ter esse lado romântico, né? Esse lado mais carinhoso, amoroso, de ser mãe, simples, né? quase mais simples, não é? Mas que é se calhar até mais complicado, não é? Com certeza. Na vida real, com certeza. Na vida real, cá está ela. Por isso é que eu digo, ela parece quase uma modelo assim tão natural que é. Está super à vontade. Então, era mais ou menos isso. E aí, nessa foto, eu trouxe ela, inclusive, para mostrar o tratamento da pele. Porque... Pronto, ok. Que já estamos agora a falar da parte da pós-produção, não é? Portanto, muitas fotos que nós vemos na internet e nas redes sociais são tratadas. Acreditem nisso, por favor. Nós certeza. Aqui estamos ao vivo e a cores, verdade. Olha, eu estou despenteada. Exato, sempre. Mas muitas coisas que se vêem são tratadas, não é? Há bocado falou que é um braço afinado, Há segredos, não é? Pronto. E não tem nada de mal que a pessoa faça isso. As pessoas às vezes é que se comparam com aquilo porque não sou assim e aquilo é editado. Com certeza. Eu acho que é muito importante a gente saber diferenciar do que é a realidade mesmo, que é isso que a gente está vivendo agora, que a gente está gravando, na verdade, né? Porque no audiovisual não tem tanto assim essa edição, essa modificação. Não é nem edição, eu digo que eles modificam mesmo, né? A gente modifica a pessoa para fazer com que aquilo esteja perfeito para aquele trabalho, né? Não que a pessoa fique perfeita, porque não existe uma pessoa perfeita e nem um corpo perfeito, uma pele perfeita, enfim. Isso é uma coisa que a gente criou na nossa sociedade, né? Mas eu acho que é muito importante realmente as pessoas verem e entenderem que o que elas estão a ver no Instagram e nas redes sociais muitas vezes não é a realidade, né? Inclusive, os stories mostram muito isso pra gente no Instagram, porque hoje a gente usa o stories com filtros, né? Quase sempre. Então, que modificam. Outro dia eu tava usando um filtro e falei, gente, mas a minha boca tá enorme. Quando eu tirei, a boca ficou pequena de novo. Eu falei, nossa, era do filtro, né? Sim. E é muito louco isso. A gente tá sempre tentando modificar a nossa essência mesmo, né? Nossa identidade. Para ficar melhor, enfim, o que a gente acha que é melhor. Vamos lá ver aquela modelo, então, que diz que fez um tratamento de pele, não é? Fiz. Foi. Afinal, também tem outras artes, fazer tratamentos de pele, não sabíamos, não é? Inclusive, tem profissionais que que só fazem a pós-produção da fotografia, que trabalham somente com isso. Então, principalmente para fotos de beauty e moda, muitas vezes para grandes marcas, o fotógrafo faz as fotos e tem uma outra pessoa, um outro profissional que faz só o tratamento da imagem. Faz só o tratamento da pele. Muito bem. Que era esta fotografia que estávamos a ver, não é? Pois. E é a mesma modelo de há bocado, não é? A do preto, não é? É a mesma modelo. Sim. Agora no branco. Agora no branco. Inclusive, essa foi uma foto que eu fiz para a capa de uma faculdade, lá na Austrália também.
E a gente queria mostrar um pouco do movimento da roupa, porque era sobre os fashion designers e sobre esse curso, né? Lá na Austrália, da faculdade em si. E aqui eu tive um pouco de tratamento, não só da pele, mas como do vestido. Então, esse movimento do vestido, ele existiu realmente, só que eu intensifiquei ele no tratamento. Então, muitas vezes, essa foto final não é exatamente o que realmente aconteceu. Não é? Devia-nos ter trazido um antes e depois para a gente ver. Ai, deveria, verdade. Era uma ideia gira. Temos mais alguma foto? Não, Pronto, acho que essa era a última mesmo para falar sobre a pós-produção, como as pernas dela, por exemplo, estão bem soft, assim, né, que a gente diz, bem lisinhas, assim, não tem uma manchinha, não tem nenhuma celulite, nem um buraco. Fininha, perfeita. A gente vê até que a posição dela, ela coloca uma perna à frente da outra, que alonga o corpo também, né, que é outra dica também que eu dou para as pessoas, uma perna à frente, né, dá um pouquinho de lado, sempre alonga um pouco o corpo. E aí o tratamento mesmo da imagem, a maquiagem dela, às vezes durante o ensaio, a pessoa começa a suar um pouquinho, então fica muito iluminado na pele em alguns lugares. Então na pós-produção, na edição, eu acabo suavizando tudo isso. Nos casamentos e tudo, esse tipo de tratamento também acontece, não é? Acontece menos, claro. Porque geralmente a produção e a maquiagem já está muito bem produzida. Então, não é muito necessário fazer esses tratamentos de pele em fotos de casamento. Eu evito, principalmente porque são muitas e muitas fotos. Então, quando eu vou tratar a pele da noiva, eu escolho geralmente as fotos que são só da noiva ou da noiva com o noivo apenas, não quando tá ela com todo mundo. Pois, sim, pois. Porque aí não tem como. Não, nunca mais fazia, porque é um trabalho muito moroso, não é? Muito. É muito demoroso. Vocês vão muito aos pormenores. Pormenores que para vocês são importantes ou que é pedido pelos clientes? Acho que um pouco dos dois. Isso vai depender bastante. Então, por exemplo, eu fiz um ensaio de uma criancinha esses últimos tempos, né? Uma mãe falou, queria fazer fotos da minha filha e tal. Eu fiz várias fotos, ela escolheu, ficou super feliz com as fotos. E 1 mês, 2 meses depois, eu acho, ela me mandou mensagem falando, minha mãe queria imprimir essa foto, só que minha filha tá com uns roxos na perna, você pode tirar pra mim? Então é uma coisa muito específica, mas porque ela ia imprimir a foto, né? É uma coisa, vai ficar maior, vai ficar exposto, então ela me pediu para tirar. Mas não é sempre que me pedem. Geralmente, quando eu faço para marcas de roupa ou uma coisa mais beauty mesmo, aí isso já está implícito, né? Sim. No trabalho de que isso vai acontecer. De que vai ter esse tratamento mais intenso. Senão ninguém não vende, não é? Imagina um creme de beleza, que é para mostrar o creme de beleza e a pele está toda porque não está perfeita, não vai vender, não é? Exatamente. Não vai... Então é mais por isso. É mais por aí. E então como é que a podem contactar, Maria Júlia? Quem agora pensou, eu também quero ficar linda? E que tipo de sessões é que realiza? tem, exato. Então, eu realizo todos os tipos mesmo de sessões fotográficas. Eu tenho trabalhado muito com mulheres aqui, em Portugal. Muitas mulheres têm me contactado para fazer ensaios e sessões individuais, mesmo para Instagram, para se promover mesmo, né? Seja profissionalmente ou pessoalmente. Às vezes você é a sua própria marca e quer, enfim, fazer fotos, né, boas, para se promover mesmo. Por mais que a pessoa tente sozinha, não consegue, não é? Precisaria sempre de outra pessoa, não é? Sim. Para fazer. E depois é contratar um profissional, não é? Porque vai ter todo este historial por trás que a pessoa não sabe. Com certeza. Então, eu tô sempre disposta, assim, a fazer... Eu gosto muito de desafios. Então, todas as clientes que chegam com um novo conceito ou querem alguma coisa diferente, eu gosto muito. Mas estou sempre aberta. Vou fazer fotos agora perto do Natal, vou fazer muitas fotos de família, famílias montando as árvores de Natal. Sim. E tudo mais. Já fez, não é? Essas fotos de Natal. Não, desculpa, eu acabei fazendo no Natal. Agora em janeiro elas acabam saindo, né, nas redes sociais, todo mundo tem postado. Sim. E é uma loucura, não é? Eu acho que fotos do Natal é aquela coisa que toda a gente quer
ter aquelas Com fotos certeza. fofinhas. Normalmente as famílias aproveitam o Natal para marcar ali, no caso das crianças, que crescem muito rápido. Exato. Colocando a estrela lá em cima, são momentos muito A gostosos, comerem né, do biscoitos. Natal. Agora em janeiro as coisas acalmam um pouco, porque Sim. as pessoas acabam, já saíram de férias, né, Sim, e tal, ano novo, agora tá muito frio, então acaba diminuindo um pouco os trabalhos, mas com certeza as coisas vão voltar, né, Umas a fotografias na acontecer. neve, sei lá. Com certeza. As Podemos fotografias fazer. na Quando que a neve. gente vai marcar? Não sei. Não sei se a neve fica bem no tom da minha pele, Fica. na Então, minha olha, paleta. branquinha, A minha tô paleta. Olha, estás a ver? linda. Não, hoje não estou nos meus mais maravilhosos. Eu sou muito autocrítica, muito autocrítica. Mas como é que as pessoas a podem contactar, Maria Júlia? Podem me contactar pelo meu Instagram mesmo. Quer dizer outra vez como é que é? É arroba. Então, é arroba que fala mesmo Sim, aqui, sim, né? sim, Então, sim. arroba Bering, que é BEHRING. Ponto Eu decorei foto. assim, B-I-H ring. Ah, Isso é pode que ser. eu até pensei que tinha aqui, poderia ter algum outro significado, porque às vezes as nossas convidadas têm assim umas ideias, isto chama-se porque não sei quem, não é? Não, mas é uma boa BH leitura ring. do meu nome, gostei. BH ring. Pronto, era a única palavra que eu conhecia ali, ring. Pois, eu acho que vai estar no rodapé provavelmente vai aqui, passar, né? né? Para as Sim, já pessoas está a poderem passar. ver. Já está a passar aqui. Bering.foto é o meu Instagram. Também podem falar comigo por e-mail. Podem entrar no site também e preencher o formulário para entrar em contato. E pronto, e agora janeiro é uma altura mais calma e tranquila, portanto podem aproveitar, se calhar até vão conseguir uma sessão assim mais rápido do que Com em outras certeza. alturas que é mais movimentado, não é? Então, Como foi o com Natal, certeza. como, sei lá, alturas dos casamentos e daqueles eventos todos e mais o verão. Novembro, não é? dezembro foram meses bem agitados, com Sim. bastante ensaio. Então, tiveram ensaios que eu tive que reagendar Sim, por sim. conta de datas e tudo Sim. mais. E pessoas que tiveram que deixar o ensaio para depois, por Sim, conta sim. de disponibilidade. Mas agora, então, quem quiser, Agora é uma boa Agora é a altura. hora. Agora é a hora para falarem com a Maria Júlia e poderem estar no seu melhor. não é? Sessões de grávidas, bebês, também. casamentos. Casamentos, eu faço menos casamentos, não é o que eu mais amo, mas então fotos de crianças, aniversário de criança, ensaio de grávidas, ensaios individuais e profissionais, famílias, eventos, Por tudo aí, isso eu faço. essa listagem toda. Fotografias, pedidos de casamento, não. Sim, também, com certeza. Hoje as pessoas já fazem, até às vezes fazem festas de divórcios e coisas assim. Sim, pronto. sim, modernices. Modernices. Portanto, quem quiser contactar aqui a Maria Júlia. Por Muito favor. obrigada. Obrigada a vocês por terem me recebido aqui Foi uma hoje. alegria recebê-la aqui, não é? E correu bem. E correu bem. Sim, com Teve à vontade, certeza. falou muito bem. Porque a Maria Júlia Obrigada. disse, eu gosto de estar atrás das Pois, câmaras, não gosto de exato. estar à frente das câmaras. Eu disse, não pode ser assim, então está sempre a mandar as pessoas para a direita, para a esquerda e depois não gosta de estar aqui à frente das câmaras. Como assim? É Correu muito verdade. bem. Muito obrigada, muito sucesso. Obrigada. Desejamos tudo bom para o seu projeto, para si, para o marido e para tudo. E olha, que fiquem cá por Portugal. Que gostem mesmo de Pronto. Portugal, exatamente. E pronto. agora já tem as dicas também, né? Já Para temos fazer para tirar as fotografias. para tirar as fotografias. Vamos ver, não sei se me resulta assim tão rápido, mas vá. Qual será o melhor ângulo? Qual será? Qual Bem, será? E pronto, já temos mais um programa feito, Realizado. Está feito, correu com bem. bons lados, com maus lados, mas sempre Vai com um durar para sorriso sempre. e com genuinidade. Adoro esta Genuinidade. palavra. Ui. Adoro esta palavra. Pronto, voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Se não teve a oportunidade de assistir a este programa por completo, volta atrás na sua box, brevemente estará disponível no YouTube. Estás a fazer tipo aquelas Veja- letras pequeninas dos contatos. Eu não me acho que esteja a falar muito rápido. Não. Não. Está. E veja o Facebook Conversas de Mulheres, o Instagram Conversa.mulheres e é isso. Por hoje E está divirta-se e seja feliz. tudo. E nós gostamos muito de estar consigo. Tchau, tchau.